verso 21, São Mateus. Ouvistes que foi dito aos antigos? Ouviste o que foi dito aos antigos? Lá vai, vire para cá. Eu coloquei a primeira palavra aí, o primeiro verbo, ok? Que está no aoristo. Aoristo, irmão, aoristo é a mesma coisa que ele corresponde ao nosso pretérito. Aoristo. Aqui é o nosso eta, só que ele está em maiúsculo. E aqui, ó, é uma vírgulazinha que estaria aqui em cima dele, porque toda palavra no grego, se começar com a vogal, leva uma aspiração branda, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Pronto. Mas aqui é maiúsculo, então, ó, eculsater, ouviste, ok? Ouviste. Ou seja, esse é aoristo. Eles ouviram lá atrás. Lá atrás eles ouviram. E por que, pastor Wagner, que esse verbo ouvir, ele é importante aqui? Porque naquela época as pessoas pobres, e na sua maioria, não tinham acesso a livros. Não tinham acesso às escolas. Poucos eram letrados. Dessa forma, o povão, a pleiade, a multidão, dependia do quê? Dependia dos mestres, dependia dos grandes professores, para que eles pudessem ouvir, transmitir oralmente, e eles ouvissem. Olha como isso é sério. Quantos líderes judaicos, escribas, não mataram o povo com os seus ensinos? Porque eles não tinham aonde beber. A fonte era aquele escriba, a fonte, o referencial era o escriba, era o sacerdote, era o profeta. E esses escribas, na verdade, eles são os doutores teológicos. Naquela época, o povo só tinha acesso pelo conhecimento através de quem? Através deles. O verbo akuo, no presente do indicativo, ouvir, é atender para obedecer. Eles obedeciam porque eles ouviam os seus mestres. E como o povo não tinha acesso à literatura, é por isso que Jesus disse assim: basta o discípulo ser como o seu, porque naquela época, quem dava toda a instrução era o mestre, e o aluno, o discípulo, se contentava com o que mestre? Acabou, olha para cá, isso aqui acabou hoje, olha para cá, acabou isso hoje. Você pode ouvir o pastor Oziel, mas você tem livros de grandes mestres e doutores, que você também pode fazer o quê? Consultar. Eu pergunto hoje a vocês, um discípulo hoje pode ser maior do que o seu mestre, na questão de conhecimento? Por quê? Diga aí vocês, vamos lá. Tem fontes diversas. Ele tem várias fontes para ele consultar. Então ele tem várias fontes para ele consultar. Naquela época não tinha. Não tinha. O aluno, o discípulo, se contentava com aquilo que o mestre dizia. Mas hoje, meus irmãos, observem bem, se vocês analisarem o tanto de traduções que nós temos, o tanto de Bíblia no grego, no hebraico, no aramaico, no latim, hoje você tem fontes inesgotáveis. Você não pode mais ser um discípulo parado. Naquela época, eles ouviam e se contentavam, porque a única fonte que tinha, quem era? Era o mestre, era o escriba. Inclusive, se vocês analisarem, arcaios, antigos aí, como é que ele diz, pastor Wagner? Aí, foi dito aos antigos. Olha, foi dito, você tem aí o artigo, olha, que é no dativo, plural, né? Tois, aos, tois. Aí você tem um problema que até muitos criaram. Foi dito aos antigos ou para os antigos. Se foi dito aos antigos, alguns dizem que isso estaria relacionado a Moisés, que começou depois os mestres que mas se foi dito para, eles também ouviram, tanto veio de Moisés como os outros, como o povo também ouvia. Então, você pode observar que o povo ouvia e ele tinha só aquilo ali. Agora hoje não. Hoje você, olha para cá, meu filho, bota bem aqui na minha cara. Hoje um pregador do evangelho, tu é pobre se tu quiseres. Tu tem como consultar a Bíblia, tu tem como orar, tu tens como estudar. E aí você tem que ir para 1 Tessalonicenses, né? Vamos ver aí o verso 18, rapidinho. Me vê aqui na memória essa passagem bíblica. Corra aí, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,18. Como é que diz? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus
Aí é o 18, é? É. É o 19, verso 19. 5, 18, 19. Isso. Não extingais o espírito. Não, foi 17. Examinar, está bem por aí. É o 21. É o 21, vai. Examinai tudo, Examinai tudo. e fazendo o quê? Retende o bem. Pronto, então se você é um homem de Deus, tem oração, porque a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 2, que o homem espiritual discerne. Pronto, eu vou pregar, eu posso consultar várias fontes, sim ou não? Mas se eu tenho a minha crença, a minha convicção em Deus, já conheço a verdade que me salvou, eu posso consultar e não ser envenenado por essas fontes. Essa é a diferença. Eu posso ouvir tudo, mas o Jesus que eu acreditei, que me salvou, ele é a base da minha fé. Aí pronto, examinai, pode examinar tudo.